CDL Cast. É novo por aqui, já dá o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio TV CDL São Paulo, na 47ª Convenção das CDLs do Estado de São Paulo. Ao meu lado, Marcelo Castro. Olá, Ana. Agora em Águas de Lindóia, hein? Ó, chique, Diretamente hein? da Paulista para Águas de Lindóia. É, tamo chique. Esse estúdio Vamos lá. lindo de É isso vidro aí. aqui. Parabéns. E hoje a gente tem duas convidadas muito especiais que tem um segmento muito interessante, que é uma novidade, né? Sim, Que agora as sim. pessoas estão se antenando, né? Que Sim, é, sim. é muito importante. Sim. Mas vamos deixar aí para elas nos contarem. Lógico, lógico. Ana, com o maior prazer, Luciana Santana está aqui, Olá. do nosso lado esquerdo. Na Boa minha noite. frente está a Kaline Araújo. Olá, Bem-vinda. pessoal. Ana, fazendo uma pegada aí com a convenção, né? A gente está pensando vários profissionais que estão na convenção que vieram participar. E nós estamos com elas e bater um papo super interessante de um assunto que eu acho que interessa a todo mundo. Mas uma coisa interessante da primeira palestra do Dr. Daniel Martins, né, que ele falou sobre saúde mental, né? A gente está vivendo uma era em que as novas tecnologias estão ou pelo menos escondendo, ou estão nos levando para ambientes desconhecidos, né? Então a gente está convivendo com novas, vamos chamar assim, novos traumas, ou sei lá, se eram traumas do passado a gente não conhecia, mas de alguma forma a gente está vivendo tempos difíceis, disruptivos, e eu acho que esse papo hoje aqui vai ajudar principalmente, né, Luciana e Kaline, eu acho que vai interessar muito a quem é pai, mas no fundo serve para nós também, que somos um pouquinho mais, né? É verdade. Também, né? Então vamos lá, deixa eu apresentar a Luciana e a Kaline. A Luciana Santana, ela é uma educadora formada, graduada na área de educação física, assim como a Kaline Araújo também, ambas são graduadas, mas elas têm uma especialidade em crianças e são também tem uma especialidade em psicomotricidade infantil. Ana, o que será que deve ser isso, hein? Tô bem curiosa. Conta pra gente. Então, nós trabalhamos a palavrinha, né? Psicomotricidade. Psico, aquilo que vem da parte cognitiva, a mente, e motricidade, motor. Então, a gente costuma fazer a brincadeirinha. Pensar para realizar. Então, vem aí o link da psicomotricidade. Kaline, completa aí. E o corpo em experiência, em movimento, que você consegue vivenciar a partir do seu corpo. Sim. É isso que é a psicomotricidade, trazer Joia. essa vivência. Luciana, fala para nós, eu e a Ana que estamos com uma curiosidade. O que é o projeto Salvar Vidas e esse projeto Filho Fit? Conta para nós, depois a Kaline completa. Então, o Filho Fit nasce de um anseio onde essas fragilidades todas que a gente falou aqui, de resgatar as nossas crianças. Infelizmente, em Brasília, principalmente onde a gente não tem praia, lá tem muitos clubes, residências com piscina. Nós temos também, junto com isso, maior índice de afogamento. Nossa, e são nossa. em residências. Nossa. Isso acontece residencial. E aí, com isso, eu tive esse anseio em mim de eu preciso chegar nessas crianças, Nasceu nessas disso, famílias. então tudo isso Nasceu começou disso. aí. E aí, comecei com um aluno a domicílio, e aí de um já foi surgindo outros, e eu senti a vontade de abraçar Olha só. essas crianças. Então, a natação veio para mim como um presente, porque eu conseguia fazer o meu trabalho através da natação e refletir isso Se nas realizar crianças. profissionalmente e atender essa demanda. Atender a demanda. E onde que Então, entra a Kaline nessa história aqui? E aí, com isso, eu dominava a natação. E aí eu falava, gente, agora eu preciso de alguém que me ajude na parte seca, né? Perfeito. Não temos piscina, mas temos o solo pra gente trabalhar Legal. também. E aí, num bate-papo com ela é minha amiga há muitos anos, eu falei, você é formada ela é pós-graduada em psicomotricidade. Daí eu falei, vamos juntar aquilo que você domina com aquilo que eu domino e a gente vai Criar um projeto. alcançar esses números de crianças. Kaline, agora conta pra gente então essa parte terrestre. A psicomotricidade surgiu na minha vida treinando adultos. Então, comecei a treinar os filhos dos meus alunos e fui percebendo o quão isso era importante começar dali para plantar para a vida inteira. E fora, quando eu comecei a estudar, fui vendo quanta coisa podia ser evitado, quantas síndromes, quantas depressões, quantas Olha coisas só. motoras que a gente, a tendência é ir perdendo, né? As habilidades motoras.
e que a gente pode evitar com a prática da atividade física. Então, o que a gente pode ir deduzindo, né, André, é mais ou menos o seguinte: essa nova era, essas tensões, esse novo mundo, no fundo, ele vai tirando, Kaline, essa psicomotricidade Sim, vai tirando. É mesmo? Naturalmente, no curso do ser humano, a gente aprende e depois começa a perder. Né? Que chega a velhice, aí tem as fisioterapias para ajudar as pessoas idosas a continuarem, pelo menos, funcionais. Então, quando a criança pratica atividade física, pode corrigir e aprimorar. Então, antigamente, aquela criança que não conseguia aprender era só taxada como burra, né? Então, hoje a gente percebe que às vezes foi coisas que não foram vividas. Não desenvolveu, Não foi aprimorou, desenvolvida. Né? Às vezes aquela pessoa que nunca conseguiu parar no emprego. Olha Então, só. foi Não tem constância. não ter constância, foi habilidades na infância que não foram desenvolvidas. E é engraçado que elas estavam comentando, né? A gente estava comentando um pouco antes, a questão da importância do esporte logo na primeira infância, porque a criança, ela desenvolve não só habilidades motoras, né? Psicomotoras, mas também ela aprende a ter disciplina. Então, a criança, ela já sabe os limites do seu corpo, aprende a lidar com a frustração. Então, é muito importante o esporte, né? E eu acredito que agora as pessoas estão se ligando nisso. É o que você falou, a gente aprendeu a nadar, né? Jogava a gente na piscina, não, nada aí. Não, Sim. existe... Hoje não, hoje a natação, nós, né, lá no Filho Fit, o nosso lema é aprender brincando. Isso. A criança, ela não tem que perceber que ela está ali para fazer. Aula. Eu costumo dizer, na minha aula, vir pela pressão não funciona. Que é isso que a Kaline estava falando aqui anteriormente. A gente faz de tudo para conquistar aquela criança. Se ela não tá num dia bom, a gente não perde o elo com ela. A gente pega na mão, a gente vai caminhar no condomínio, a gente caminha na frente de casa. Porque qual é a nossa missão? A nossa metodologia. O lúdico é o que faz a diferença. Boa. Lúdico como instrumento pedagógico. Eu vou pegar esse gancho do metodologia. Isso. Eu acho que é isso que diferencia vocês, né? Ao longo do tempo vocês desenvolveram isso, Luciana, uma metodologia? Isso. O Filho Fit hoje tem a metodologia da parte de natação e da parte de solo. A nossa metodologia é toda voltada e sempre lúdico como instrumento pedagógico. Joia. Kaline, seguinte, então o projeto Filho Fit, que tem a Luciana pegando mais essa área, vamos dizer, aquática, né? Mais essa área das atividades aquáticas com as atividades físicas. A gente estava batendo um papo aqui antes de começar e elas estavam comentando pra gente o seguinte, que é muito interessante fazer essa ligação de pais com filhos, buscando os jogos, as brincadeiras dos pais, né? O que vocês estão fazendo? A gente pode até, depois que você falar, Ana, o que você acha? Botar um recorte aqui, um videozinho, sim, mostrando isso. Fala pra gente dessas atividades, queimada, elástico, conta pra gente um pouquinho disso. Hoje nós temos muitos recursos para aplicar atividade física em crianças, e antigamente essas habilidades motoras eram trabalhadas com as brincadeiras antigas. Biloca, você está trabalhando... Biloca é bolinha de gude. Futebol de botão. Então, você está trabalhando os dedos, né? Verdade. Trabalhando Força, a coordenação, né? De apertar ali e força. tal. Tinha uma brincadeira de ficar tocando a tampinha. Boa. A Beth, que trabalha equilíbrio, trabalha noção Pula espacial. corda, né? Que é o negócio de tempo, né? Do time. Tempo de reação. Se você não reage naquele tempo, leva uma bolada. Tropica no amigo. Tropeça na corda. Então, antigamente era estimulado. Muito. Ou o esporte só era vivido por crianças que pretendiam ser atletas, né? Hoje não, a gente usa isso intencionalmente nas nossas aulas para levar ao objetivo que é a saúde física. Entrando nessa temática, todo mês o Filho Fit promove um tema. Anteriormente a esse tema era o laço de aprendizado. Vocês já prestaram atenção como hoje a sociedade está facilitando tanto a vida do ser humano que a criança com 5, 6, 7 anos não tem tênis com cadarço. É tudo com velcro. Ou elástico. Vocês já pararam para pensar nisso? Uma habilidade motora. E aí nós criamos o mês do laço do aprendizado. A gente começa com fitas em pequenos, né, buracos, seja em papelão ou cones,
E a gente começa até que a gente chega no aprendizado do laço. A criança fazer As sozinha. crianças de 7 anos, Marcelo, 8, não sabem nem dar nó. Eu acredito. Que interessante. Então, você entende Um a detalhe, fragilidade né? disso? Pequeno detalhe. E sabe como essa ideia surgiu? Ah. Num adulto. Eu Tá estava vendo? numa loja de construção, vendo um cara apanhando para dar dar um um nó no material que ele colocou em cima do carro. Aí veio outro cara para ajudar. E Interessante. hoje, até para isso, tem as fitas com elástico, né? Que ela traciona. É. Você puxa e ela já trava, igual a do slackline. Sim. Você puxa e trava. Então, eu vi que o adulto chegou lá na fase adulta e não sabe amarrar. E aí, daí esse foi o gancho do laço de aprendizado. No outro mês, chegou as férias escolares. E aí, eu e ela lá quebrando cabeça. Eu falei, Kaline, que tema que a gente vai trazer esse mês? Todo mundo em casa, as crianças em casa. O que esses pais vão fazer com essas crianças? Vão pra tela do celular? Não vão. A gente falou, não vão. Daí, eu falei pra Desafiando ela. nossos pais. Aí, eu desafiei, eu joguei responsabilidade pros pais. Eu gravei um vídeo e falei mesmo, falei... Me fala do teu filho. Como vai ser as férias dele? Ele vai ficar aqui na tela do celular? Ou você vai pra rua? Vai brincar com ele de pique-pega, pique-bandeirinha? Então, a gente fez um vídeo chamando a responsabilidade para esse pai. E aí, nós intitulamos... como é que era o nome mesmo? Como brincavam nossos Como pais. brincavam os Como nossos pais. Show de bola. Nossa, que lindo. Deixa eu falar uma coisa pra você. A gente tava conversando ali um tempinho antes de vir pra cá, Ana, e elas estavam contando um negócio interessante. Que às vezes eles recebem crianças lá, você tava me contando isso, né? Que chegaram e falaram, olha, não fala não pro meu filho que ele tem, né? Que Sim. a pessoa chega tentando passar pra vocês uma série de coisas erradas que ela faz lá e quer que Sim. replique. Querem que vocês se Conta um pouquinho dessa experiência aí. Essa- Pode Pode falar? Vai lá. Então, os pais, eles têm uma educação e normalmente quando trazem até nós ou não está funcionando, né? Ou quer que muda algo. Normalmente não procura atividade física porque quer prevenir doenças futuras. Procura porque Interessante. Tá ou conseguindo já lidar. tem uma indicação do nutricionista, ou já tem algum diagnóstico, mas é mais dentro desse motivo. Então, eles trazem essa demanda. Só que trabalhar as frustrações faz parte Faz parte do da esporte, vida, faz né? parte da vida. A gente compete com a criança e deixa ela perder Perder, para ela vivenciar aquela emoção. Porque ela não precisa vivenciar exatamente na vida. Ela pode vivenciar ali no jogo, nas Perfeito. brincadeiras. Que vai doer bem menos do que lá na frente, né? Que é sob medida, o desafio é de acordo com a idade. Quando Então, a tudo é gente, proposto quando a gente assim. para pensar sobre a palestra hoje do Daniel, sobre trabalhar as emoções, o quanto esse adulto lá na frente vai ser frustrado por não trabalhar isso na infância. Quando a gente traz para um aluno, principalmente nas aulas de solo, que isso acontece muito, uma brincadeira bem boba, uma corrida, alguma coisa de competitividade com esse aluno ele não ganha, a gente está trabalhando ali uma frustração, uma tristeza, e ele tem que saber lidar. Então, nós no Filho Fit, a gente engloba isso, por quê? É muito engraçado quando a gente chega na casa de um aluno para uma primeira aula, uma aula experimental, e aí eu chego para ela e já falo, esse aluno, se ele não se cuidar lá no futuro, ele vai ser um adulto frustrado, depressivo. Então, assim, eu acho que hoje a sociedade tem imposto muitas coisas. Que se a gente não cuidar da raiz do problema, a raiz é a criança. É a primeira infância. Diga. O pai se preocupa muito em dar aulas de inglês e colocar escolas boas, mas se não incentivar a ter garra, determinação, domínio próprio, vencer a si mesmo, vencer seus próprios desejos, que é onde entra o não, né? Sim. Refrear nossas emoções, refrear quando eu estou passando do limite, Perfeito. que é vivido dentro das aulas, aí isso vai ajudar ele a ser o ser humano completo que ele deseja que o filho seja. Ana, eu acho que é o seguinte, isso aqui dá um papo de um dia inteiro de uma vez, né? Mas uma coisa que eu tava pensando aqui é o seguinte, é interessante, que atrás de toda atividade, seja qual for, tem sempre a psicologia, né? Hoje eu acho que nós estamos falando mais de psicologia do que qualquer outra coisa Tudo. aqui, né? E vocês acabaram empiricamente aprendendo, estão replicando esse conhecimento de Sim. forma empírica nas atividades de vocês, Deu certo. ajudando a transformar vidas, né? Isso. Uma coisa que você falou e que a Luciana também disse, e a gente tem que aprender a ganhar, a perder, a ter determinados reflexos
de maneira natural. Eu achei muito interessante quando você falou o seguinte, a criança, ela vai brincar, ela vai pôr a força que o bracinho dela tem, Sim. né? Aí fica velha, eu quero jogar toda essa força numa academia, né, Ana? Vou lá, aí as pessoas se arrebentam em Quem academia. vê peso, né? Não, Mas- sinceramente. Mas o que eu quero dizer assim, é importante a gente aprender a dominar a força, o força. corpo, conhecer o corpo desde Sim. pequenininho. É, né? exato, conhecer, você usou a palavra certa, conhecer o próprio corpo. Conhecer, Eu acho, legal. quando eu conheci o projeto, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, Sim. né, o espaço de vocês. Eu achei incrível, porque o esporte, ele muda a vida da pessoa, né? Tanto a gente tá vivendo agora uma era de pessoas muito depressivas por conta do celular, a gente ansiosa, a gente carrega isso, não tem jeito, né? A correria do dia a dia. E a gente vê muito os pais, infelizmente, a criança tá chorando, o celular. E isso gera mais ansiedade. E o esporte, ele salva vidas. É capaz de tirar a pessoa Verdade. de uma depressão. É incrível. Hoje, na palestra do Daniel, eu achei muito interessante que ele destacou que a depressão, ela tá ligada com coisas do passado. Sim, E a ansiedade com coisas do futuro, né? Sim. E aí, eu quero só fazer uma volta aqui, Luciana. Você falou que você tinha um vídeo muito interessante que a gente... Ana, pode passar Sim, agora? com certeza. A gente vai passar aqui no corte. Que você mostra lá uma criança. Conta essa história da criança dentro da água ali. Aquele vídeo é bem legal. Então, eu tenho uma aluna, a Sara, comecei com ela com 6 meses. A mãe dela é fisioterapeuta. E a mãe dela sempre nos motivou a ir além com a Sara. Pode explorar, pode, enfim. E o lúdico, na aula de natação, é de extrema importância. Porque a gente chega lá, conta uma historinha, eu levo um tubo. E hoje, com 2 anos, hoje ela tem 2 anos. O tubo fica dentro da piscina. O tubo fica dentro da piscina, na profundidade toda da piscina. Olha só. E aí tem do 1 ao 6, os buraquinhos, onde o 6 é um nível mais difícil. E aí eu conto lá uma historinha, eu falo, hoje a gente tem um tubo mágico. E se a Sara conseguir colocar a bolinha lá embaixo, quando a bolinha chegar aqui em cima, vai ter uma surpresa pra Sara. Então é um tubo É um que tem os tubo, buraquinhos e ela tem que E colocar. nessa ludicidade, o que a gente está trabalhando? Controle de apneia da criança, visão subaquática, Olha. né? Porque ela tem que, para ela enxergar onde ela vai colocar a bola, ela tem que abrir os olhos na piscina. Tempo de apneia, controle respiratório, visão subaquática e ainda, toda aula isso a gente ensina já desde sempre. Tocou o fundo, o que precisa fazer para você subir? O corpo sobe sozinho. Mas ela já entende que se ela der um impulso, isso acontece mais rápido. E isso com uma criança de 2 anos, Marcelo. Olha só. Você entende? Sim. Então, assim, mas tudo contando uma historinha ali, Sim, de um tubo sim. mágico, de uma coisa que eu vou inserindo na aula. E aí tá aí o vídeo para provar, ela faz com muita Isso, vamos ver o maestria. vídeo aqui. Legal. E aí é incrível. Então, o Filho Fit sempre traz isso. Lúdico como instrumento pedagógico, a criança não vai perceber, mas ela vai sair nadando, ela vai sair correndo, ela vai sair se equilibrando, saltando. E é essa a nossa temática aí. E é onde salva, né, a criança, que ela consegue usar o corpo dela para resolver um problema. Sim. E seja sair da piscina quando cair intencionalmente ou não. Conseguir levar Legal, no né? carro. O link disso pro Daniel, que essa palestra do Daniel hoje ele é um neuropsiquiatra, tal, um cara novo, né? Estuda na USP, então é um cara muito bem graduado. Ele tem um livro chamado Lado Bom do Lado Ruim. Então o problema só é um problema quando a gente não consegue resolver. Mas ele, enquanto problema, ele pode ser uma forma de aprendizado, de desenvolvimento, né? O problema ele pode ser a oportunidade da superação, da inovação, de ideias novas. Então, as crianças que são estimuladas cedo, elas têm até mais chance de fazer novas descobertas do que aqueles que não foram. Usar Perfeito. tudo que elas têm de conhecimento disponível para fazer coisas grandes. Excelente. Ana, então a gente já está caminhando para o fim desse primeiro, vamos fazer muitos aí. Com certeza. A gente podia colocar aqui o site depois delas, Isso. né? Os contatos. Como é que as pessoas encontram aí o Instagram de vocês? A gente vai deixar aqui na descrição, né? Quem quiser procurar. Filho.fit no Instagram, estamos no TikTok, no YouTube, no Google e em Brasília. Quem quiser lá Tá. visitar, A gente vai pôr um WhatsApp aqui também de vocês, para quem quiser Pode. falar direto com Sim, vocês, sim, tá? sim. Vai aparecer aqui quiser na tela. conhecer um pouco mais. Que coisa interessante, a gente veio numa convenção do comércio, lógico que é da área de serviço também, elas estavam aqui, a gente achou elas, então fica o recado, ande em grupo, pense em rede
e esteja disposto ou mude constantemente, pelo menos esteja disposto a mudar constantemente. Olha só, a gente veio aqui para ouvir palestras, para ouvir pessoas falando de comércio, meio digital, e acabamos vendo essa riqueza desse papo sim. de hoje, duas profissionais que trazem uma novidade, um jeito diferente de pensar a vida, os problemas e de achar formas para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, é importante a gente sempre estar apostando, por isso que a pandemia ela tentou, mas não conseguiu derrubar a gente, né? O ser humano foi Tentou mais paralisar. forte, paralisar. A importância da gente estar sempre junto, a gente estar nos eventos, a gente estar... o ser humano é um ser sociável. É verdade. Então, sim. eu acho que cada vez mais a gente precisa incentivar esse tipo de coisa. E começando pelas crianças que são o nosso futuro, né? Incentivar isso desde pequeno é essencial. Faz parte da vida. É isso aí, Meninas, Ana. muito Você fecha. obrigada. Aguardamos Ai, eu vocês que agora no estúdio lá da Avenida Paulista. São E convidadas. estão todos convidados para vir se movimentar com a gente. Com certeza, com certeza. E você que ficou até aqui, muito obrigada pela audiência. Dá o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário. Se você for da região do Distrito Federal, entre em contato com as meninas, já agenda aula para o seu filho, isso é muito importante. E nos vemos aqui nos próximos episódios. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.